Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com vocês mais uma vez no Momento Geográfico, sempre trazendo algo importante, relevante para a nossa vida, na qual a geografia tem muito a contribuir, e um pouco também sobre atualidades. E hoje nós vamos falar sobre as secas no Amazonas. Vale a pena lembrar que a gente não vai falar sobre as questões relacionadas ao clima, né? A gente tem um vídeo específico que nós falamos aqui sobre a questão do fenômeno El Niño. O fenômeno El Niño é que está provocando essas secas severas no Amazonas. Se você quer saber como que isso acontece na questão da climatologia, procura no meu canal, procura aqui nas minhas redes sociais sobre essa questão das consequências do El Niño no Brasil, que você vai ver. A gente vai falar hoje as consequências no espaço geográfico lá no Amazonas. Tá bom, pessoal? Bom, secas na região do Amazonas, né? O fenômeno El Niño, conforme nós falamos, ele acaba trazendo essa configuração, essa realidade para aquele espaço. Uma das grandes secas que aconteceram, que se tem registro, nós temos aí em 2005 e 2010. Claro que a gente teve ali alguns registros também em 2016, alguns picos, principalmente por conta do El Niño, mas agora em 2023 a gente está tendo aí mais um recorde histórico nessa situação da região do Amazonas, né? Então, a gente precisa entender que o espaço geográfico do Amazonas, né, composto ali por grande parte da floresta amazônica, as ruas, as áreas de mobilidade são os rios, né? 90% da mobilidade dos municípios do estado do Amazonas são feitos por rios. Então você imagina uma seca, o desastre, né? As consequências terríveis que podem ocorrer, que estão ocorrendo naquele estado ali, né? Pessoas precisando de ajuda humanitária, de alimento, de água potável, problema de deslocamento, ir para a escola, ir para o trabalho e tudo mais. Então a gente tem que ver que esses rios principais, né, a gente tem o Rio Madeira, por exemplo, que está sendo muito afetado, está passando por uma situação de secura muito grande, né? E economicamente o Rio Madeira, a gente tem ali o escoamento da soja que vem do Mato Grosso, né? Através do Rio Madeira, em que você tem também as balsas, né, que acabam levando o combustível para o Acre, para Rondônia, a partir de Manaus. Então a gente tem uma série de situações ali também, pelo próprio Rio Amazonas, que tem passado por isso, né, dali que passam os insumos que vêm da Ásia para abastecer a Zona Franca de Manaus, né? A Zona Franca de Manaus é um grande complexo de indústrias que produz eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Então esses insumos, né, para fabricação de condicionadores de ar, de pneus, para fabricação de motocicletas e TVs e outros, acabam sendo prejudicados nesse sentido, até porque esses produtos finais vão precisar ser exportados, tá? Então, o estado do Amazonas, um outro ponto importante é que ele não é dividido em norte, sul, leste, oeste, conforme tradicionalmente a gente acaba dividindo. Ele acaba sendo dividido através das calhas, por 9 calhas de rios, né? Dentre eles o Rio Madeira, Rio Solimões, Rio Amazonas, né? A gente tem ali a realidade do Rio Madeira, que você tem, por exemplo, uma indústria de Santo Antônio, uma usina hidrelétrica de Santo Antônio, que é a quarta maior do Brasil no fornecimento de energia. A gente tem ali o Rio Solimões, né, que tem uma pegada ali internacional, né, com Peru, com Colômbia, né, com a Bolívia. Então isso também acaba sendo muito prejudicado. E ali a gente tem a entrada também pelo Pará, pelo Amapá, na qual é chegado diversos produtos, né, e que também acabam também saindo, fazendo essa troca ali com o Porto de Santos, aí num sistema chamado de cabotagem, né, que são os navios que vão muito próximos da costa, fazendo algumas paradas aí. Então tudo isso acaba aumentando o preço do frete, obviamente isso vai ser repassado para a população, né? Aí a gente já tem um problema econômico que começa desde a questão dos rios, que vai sendo difundido, né? Acaba tomando uma proporção para a própria população. E o Rio Madeira,
né, que ele também recebe hortifruti grangeiros, frangos, congelados. Então percebam que essa questão dos rios, ela é muito importante dentro do Amazonas e é o foco, né, da questão relacionados aos fenômenos El Niño, sem falar das queimadas que tem acontecido muito, né? Manaus é muito quente, então aquela região é muito úmida. Então, alguns picos de falta de luz também tem acontecido. A gente tem que ver que as pessoas estão ligando o ar-condicionado, estão abrindo geladeira, estão ligando ventilador. Então, as pessoas querem se refrescar de alguma maneira e o consumo aumenta, né? Segundo o governador do Amazonas, não existe risco de não ter fornecimento de luz, vamos colocar assim, nesse sentido, justamente porque Manaus e mais 5 municípios do Amazonas eles são abastecidos pelo sistema interligado nacional. Os outros municípios acabam usando combustível fóssil, né, através do diesel, que acaba ali trazendo essa iluminação. O fato é que tudo isso foi previsto, né, tudo isso foi previsto, o governo tomou aí algumas medidas nesse sentido. A gente já sabe que o fenômeno El Niño pode trazer esse tipo de consequência, pode trazer esse tipo de situação, mas a gente precisa pensar no espaço, né, a partir do ponto de vista das pessoas, do ponto de vista também dos governantes, de entender essas dinâmicas naturais e propor situações, propor um bom plano de contingência para que isso possa ser diminuído, essas consequências. Então, tudo isso está ligado à questão econômica, está ligado à questão da natureza, de como que a gente vai se apropriando da natureza, dos espaços, e que se isso não for muito bem consolidado, isso acaba trazendo um prejuízo muito grande, como é o fenômeno das chamadas terras caídas, que ocorrem justamente por conta da diminuição dos rios e os barrancos ali acabam descendo, as pessoas fazem casas em cima. Então todo esse projeto de urbanização ele precisa estar em consonância com as dinâmicas da natureza, para a gente poder ter o menos prejuízo possível. Tá bom, pessoal? Então isso aí foi uma breve descrição geográfica do que tem acontecido naquele espaço geográfico, naquele geoespaço, na questão da seca do Amazonas. Tá bom? E você, o que você acha disso? Fala aí nos comentários, pode comentar, compartilhar. Valeu, gente! Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.